Preciso olhar um pouquinho agora para fora do país, porque Israel tem se preocupado com a pressão da comunidade internacional sobre o conflito com o grupo terrorista Hamas. O chanceler do país, Eli Cohen, disse trabalhar para ampliar o que ele chama de janela de legitimidade da luta do país. O Luca Bassani, esse craque, chega agora também para nos ajudar a entender um pouquinho desse cenário. Ô Luca, de que forma a autoridade israelense pretende lidar com essa pressão que está aumentando? Bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro. Boa segunda-feira a todos que nos acompanham e também fico feliz de ver o Piperno de volta restabelecido aí na bancada. Falando sobre a frase do chanceler, ele disse que Israel tem uma dificuldade de ampliar uma janela de legitimidade. Ele vê que as pressões internacionais têm crescido de maneira constante para que se alivie a situação humanitária em Gaza. Nós vemos a situação dos hospitais sem energia, muitos dos doentes que precisariam ser transferidos não têm para onde ir, ao mesmo tempo em que severos bombardeios nos últimos 7 dias fez com que o número de mortos ultrapassasse a faixa dos 11 mil. Ele vê que, inclusive, alguns aliados de Israel históricos e que visitaram o país, deram também o apoio, falando que Israel tem o direito de se defender, já modificaram um pouco o seu discurso durante as últimas semanas. O exemplo mais emblemático do presidente Emmanuel Macron, que em entrevista fez um pedido para que Israel pare de bombardear bebês. Isso nas falas do próprio presidente francês. Ele acredita que essa janela seria de apenas mais 2 ou 3 semanas, que eles poderiam continuar guerreando como estão agora, sem um aumento da pressão dos aliados para que a guerra se finalize ou um cessar-fogo se estabeleça. Mas ele diz que as autoridades diplomáticas israelenses têm trabalhado para ampliar essa janela para mais algumas semanas, que é o que ele acredita que seja necessário do ponto de vista cronológico para conseguir arrematar essa guerra e acabar de fato com o governo do Hamas dentro da faixa de Gaza. É importante a gente mencionar que do aspecto militar, Israel já conseguiu cortar a faixa de Gaza entre duas partes, né, a parte norte e a parte sul. A parte norte, onde está concentrado o exército de Israel com vários tanques e com combates intensos para tentar desmantelar toda a estrutura de túneis que ultrapassa 500 quilômetros dentro desta localidade. O problema de Israel é que parte desses túneis estão abaixo de infraestruturas civis, a exemplo do hospital Al-Shifa, que é o maior do enclave, e por isso os danos colaterais, chamados assim por Israel, as mortes de civis, são muitas, o que preocupa exatamente essa questão da legitimidade, como que a comunidade internacional vai reagir caso isso continue por muito tempo indefinido. Luca Bassani, eu tenho só mais algum tempinho aqui, quero só abrir um espaço para o Luiz Felipe Dávila, que levantou a mão, quer fazer uma pergunta a você. Vai lá, Dávila. Luca, muito boa tarde. Essa janela de legitimidade também vem sendo imposta agora pelos Estados Unidos, né? Então não é só a Europa, os Estados Unidos. Portanto, essa janela é realmente curta. Os Estados Unidos também estão a ponto de dar um basta? Bassani, só antes de você responder, deixa eu avisar que o pessoal da rádio já está de volta. A gente está conversando aqui com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, para falar sobre a pressão que a comunidade internacional tem feito sobre Israel e as ações que o país tem tomado por conta do ataque que começou lá no dia 7 de outubro pelo grupo terrorista Hamas. Pode responder, Bassani? É isso mesmo, Dávila. Nós vimos que, inclusive, na semana passada, por pressões internas dos Estados Unidos, pela insatisfação do grupo do eleitorado progressista, dos muçulmano-americanos, com a postura do governo Biden, Antony Blinken, o secretário de Estado, fez uma viagem para vários países do Oriente Médio para tentar costurar um acordo no qual Israel diminuiria a intensidade dos seus bombardeios em troca de uma maior liberação dos reféns. Nada feito. Israel continuou bombardeando da mesma intensidade e nenhum refém foi liberto desde então. Nós sabemos que há vários acordos deste tipo nos bastidores. Os Estados Unidos dizem que é necessário fazer com que o fluxo de ajuda humanitária continue de forma constante, ou pelo menos seja estabelecido de fato como um corredor humanitário real e não só promessas, mas o governo de Israel se mostra intransigente. Ele diz que o seu objetivo tem que ser cumprido, caso contrário, o atentado terrorista do 7 de outubro pode se repetir. Um impasse para o presidente Biden, que tem, entre outros assuntos da geopolítica internacional, da política externa, uma desvantagem no que diz respeito à sua campanha eleitoral, ao mesmo tempo em que o ex-presidente republicano Donald Trump vê o seu nome crescendo cada vez mais perante as primárias republicanas e até mesmo nos estados-chave, nos swing states dentro dos Estados Unidos, que são aqueles que são decisivos para as eleições do ano que vem.
Então, é um problema da política interna que reverbera na política externa e provavelmente nós ainda falaremos disso por muito tempo, obviamente, de todas as consequências que isso acarretará para os Estados Unidos da América e para a região do Oriente Médio como um todo. Bassani, eu já te contei que quando você chega ao vivo aqui no 3 em 1, se forma uma fila do Rock in Rio para te fazer pergunta. Então eu vou só abrir mais um espaço aqui para o Fábio Piperno, que retornou. Não vou contrariá-lo. Vai lá, Piperno. Luca, e é até muito oportuno você ter tocado na intervenção do secretário de Estado dos Estados Unidos, porque, obviamente, há uma grande expectativa sobre o que vai acontecer na fase pós-Hamas. E na Europa, a gente percebe também movimentações em relação a isso e o ressurgimento de uma figura que um dia foi muito importante, como David Cameron. O que você acha que esses conflitos lá na faixa de Gaza e também na Ucrânia tem aí de relação com o retorno de uma figura que já foi tão proeminente na política europeia como o ex-primeiro-ministro Cameron? Piperno, esse ponto que você levanta é muito importante. É bom a gente atualizar a nossa audiência que David Cameron, que foi primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2016 e também responsável pelo referendo do Brexit, a saída do Reino Unido na União Europeia, foi agora escalado como chanceler, como ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, após uma reforma ministerial também causada por declarações polêmicas da ministra do Interior em relação às manifestações pró-Palestina. Nesse sentido, ele é uma figura experiente, que tem também essa habilidade política de dialogar com outros líderes, porque ele transitava bem tanto com os presidentes dos Estados Unidos, como também com os líderes europeus e líderes do Oriente Médio. Então, vai ser uma figura-chave neste processo de costura de algum tipo de acordo, mas nós sabemos que os Estados Unidos e o Reino Unido têm uma política externa praticamente paralela, elas são todas feitas em maneira espelhada e, obviamente, que os britânicos observam esse movimento eleitoral nos Estados Unidos, tanto em relação à Ucrânia quanto em relação a Israel. Tendo uma mudança na Casa Branca em 2024, nós sabemos que a questão ucraniana vai ser diametralmente oposta. Trump já deixa bem claro que quer um acordo com Putin e que a finalização de toda a ajuda militar e financeira para a Ucrânia, ao mesmo tempo que em Israel ele tem uma postura ainda mais de ajuda aos israelenses e falar contra as populações palestinas. Então, isso seria mais um problema para os europeus que acabam sempre tendo que lidar com essas crises, seja com as questões de refugiados, seja nas questões econômicas. David Cameron pode sim ser uma peça-chave, como eu disse, transita bem por todos os meios, mas temos que esperar ver qual será a política de fato que ele colocará em prática. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Mais tarde conversamos mais. Bom trabalho para você.